Shalom, Shalom, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, Shalom, a paz do Senhor Jesus, aleluia, Jesus, glórias ao nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa live, vão entrando. Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa manhã. Aleluia, Jesus. Jesus, te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. És bem-vindo aqui. Bem-vindo. Shalom. Bom dia. Shalom. Bom dia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A gente já vai começar. Compartilhe com alguém que precisa de uma palavra nessa manhã. Shalom, bom dia. Obrigada, Jesus. Shalom.
30 dias com Jesus. Mais um dia de propósito, mais um dia onde você começa a aprender e a construir diante do Senhor todos os propósitos que Ele tem para a sua vida. Aleluia, Jesus. Shalom, bom dia. Abra comigo em Lucas, capítulo 15, versículo 8 até o versículo 10. Lucas, capítulo 15, do versículo 8 até o versículo 10. Aleluia. Glória a Deus. E o texto vai dizer: O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente, até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ainda com a sua Bíblia aberta, eu quero que você abra lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13, que vai ser o outro texto mais extenso que complementa a palavra que o Senhor quer trazer ao seu coração e ao meu coração nessa manhã, que diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nércias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós. Outras: Ide antes aos que vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nércias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Feche os seus olhos que eu quero orar pela sua vida e logo em seguida trazer uma revelação ao seu coração dentro dessa palavra. Senhor, graças te damos. Obrigada, Jesus, pela tua presença, pelo teu cuidado. Senhor, obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Jesus, porque nós somos agraciados pela sua misericórdia todos os dias. Ela tem nos alcançado, Senhor, e é por isso que estamos aqui te agradecendo. Senhor, abre o entendimento dos seus filhos e que eles possam receber essa palavra e ser direcionados pelo teu nome, pela tua presença, pela tua palavra. Senhor, se eu posso lhe fazer um pedido, Senhor, toca cada coração que assistir essa live e que haja transformação. Senhor, que haja restauração, que haja cura, libertações e direcionamentos dentro da tua palavra. Espírito Santo, entra dentro de lares e faça morada. Que o Senhor encontre vidas sedentas, com o coração aberto,
dispostos a entender, receber e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, transforma vidas através dessa palavra. É assim que nós oramos crendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós sabemos que todas as manhãs nós levantamos porque o Senhor nos permite. E o Senhor me deu uma palavra dentro desses dois textos e me deu um tema, e o tema é: não se perca, esteja preparado. Existe algo muito sério que precisa ser dito no dia de hoje. Nós estamos no 28º dia do nosso propósito de 40 dias com Jesus. E é possível sim estarmos dentro da casa e ainda assim estarmos perdidos. Também é possível parecer estar preparado, mas ao mesmo tempo estarmos vazios. Hoje Deus vai tratar duas realidades espirituais que acontecem dentro da minha vida, dentro da sua vida, dentro da igreja nos dias de hoje. O valor de quem foi perdido e a responsabilidade de quem foi encontrado. Porque o mesmo Deus que procura a sua vida, é o Deus que também vai voltar para nos encontrar. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, Jesus está sendo confrontado pelos religiosos. Quando é citado no capítulo 15, no versículo 8, sobre a parábola da dracma perdida, também tem referência à parábola da ovelha perdida e a do filho pródigo. Todas elas nos traz o entendimento que a ovelha perdida é o pastor que vai ao seu encontro e a resgata. A parábola do filho pródigo é o filho que vai embora, mas entende que o melhor lugar é na casa do pai e ele retorna. Mas a dracma perdida vai nos trazer o entendimento de que é algo valioso, mas que está perdido dentro de casa. Ela não foi perdida fora, ela não foi e voltou, mas ela está perdida dentro de casa. Esse recebe pecadores e come com eles era a frase que aqueles homens e aquelas pessoas religiosas utilizavam contra Jesus. Essa crítica revela um problema onde eles não entendiam o coração de Deus e nem o propósito com que Jesus tinha vindo. Jesus veio, senão, para resgatar a minha e a sua vida. Nós precisamos entender que Lucas, nesses textos, ele está dizendo que Deus, ele não rejeita quem está perdido, e sim, ele valoriza eu e você. Dracma é uma moeda muito valiosa, e isso significa que eu e você temos um valor muito grande diante de Deus. E o que eu acho incrível é que Lucas deixa bem claro, em Lucas no capítulo 15, no versículo 8, sobre a dracma perdida, e ele vai dizer que aquela mulher busca com intensidade, da mesma maneira que Deus busca as nossas vidas. Da mesma maneira que ele voltará para buscar a minha e a sua alma. O que eu acho incrível é que o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, vai falar sobre o Senhor. E Mateus, através desse texto, alertar a igreja para que nós viemos estar a todo momento sobre vigilância, sobre preparo espiritual e sobre o perigo de estar superficialmente na presença de Deus. A parábola da dracma perdida, lá em Lucas, no capítulo 18, no versículo 8, vai nos trazer um entendimento, e eu preciso explicar para você qual é o sentido de uma dracma. Uma dracma naquela época era uma moeda de prata equivalente a um dia de trabalho. No texto se refere que muitas mulheres naquela época usavam 10 dracmas como um adorno em sua cabeça, como um tipo de dote de casamento. E nós precisamos entender que aquela mulher, exatamente nesse texto, ela já não estava com 10 dracmas, mas com 9, porque ela havia perdido uma. Perder uma dracma naquela época não era apenas perder um dinheiro ou perder algo valioso. Era perder parte da sua identidade, parte de algo ligado à sua honra,
parte de algo visível que representava o pertencimento dela a uma família, a um homem, ao seu casamento. Era quase como que perder uma aliança de casamento. Nós precisamos entender que naquela época uma mulher podia ser vista como uma mulher descuidada, isso acontecendo na vida dela. Uma mulher que perdesse uma dracma, ela ia ser enxergada pela sociedade como uma mulher descuidada. Nós poderíamos entender que, e pode ser até mesmo associado à infidelidade ou negligência naquela época. As pessoas eram muito religiosas. E nós vemos aqui impactos culturais, né? Porque a nossa cultura é totalmente diferente. Hoje em dia as pessoas casam e elas sequer colocam em redes sociais, para elas tanto faz. Mas naquela época era o sinônimo de vergonha social. Envolvia a questão emocional, social, aonde aquela mulher ia ser, de certa forma, acusada, porque não estava preparada com as 10 dracmas. Ou seja, não era só uma perda financeira, mas era emocional, social e simbólica, porque naquela época tinha um símbolo muito importante. Perder, nesse termo desse texto, vai simbolizar extraviar ou sair de um lugar original. A dracma continua sendo valiosa, mas agora estava fora do lugar, ou seja, aquela mulher que tinha que carregar a dracma em sua cabeça com todas elas, ou seja, 10 dracmas de amostra, no caso agora não tem as 10. E se ela fosse a público, ela seria envergonhada de certa forma, porque alguém diria, olha, ela é muito descuidada, ela não cuida do que é importante. Ela não cuida do dote, então se ela não cuida do dote, sabendo a nossa cultura, certamente ela seria muito criticada. O que eu acho incrível é que naquela época, o texto vai dizer, tendo 10 dracmas, se perder uma, ela acende a candeia e varre a casa. Acende a candeia naquela época simbolizava uma casa pequena, porque provavelmente não tinha muita luz para ela ter que acender a candeia, seria clarear o ambiente. Ela teria que acender aonde ela morava, porque as casas antigamente, nessa época, eram pequenas, escuras e sem muitas janelas adequadas. Nós estamos falando de uma mulher normal, sem muita condição. E naquele ambiente não tinha luz. E nós precisamos entender que é impossível encontrar qualquer coisa diante de Deus e nas nossas vidas sem a luz. Salmo 119, no versículo 105, vai nos trazer o entendimento de que lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Abra comigo. Salmos. Aleluia, Jesus. Salmo 119, no versículo 105, vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É impossível nós encontrarmos algo ou termos consciência de algo se dentro das nossas vidas nós não tivermos a palavra do Senhor e o Senhor. Aquela mulher precisou varrer a casa, ou seja, mover o ambiente onde ela estava. Deus não apenas ilumina as nossas vidas, mas Ele confronta as nossas estruturas, costumes e situações ou comodismo que nós estamos acostumados. Aqui está falando sobre alguém que estava acomodada e teve que se despertar a procurar, porque era muito importante isso. Ela acende a candeia, varre a casa e ela busca diligentemente, ou seja, é uma busca intensa até encontrar. Deus não desiste de mim e de você no meio do processo. Ele faz exatamente como essa mulher fez. Começa a tirar tudo do lugar, para então poder encontrar a minha e a sua vida.
Imagine naquela época uma noiva que perde parte do seu adorno no dia do seu casamento. Imagine naquela época uma mulher que sabia a representatividade que tinha aquelas dracmas. Ela não podia ignorar aquilo, ela não podia substituir, ela não podia fingir que estava tudo bem. Então ela para tudo que ela estava fazendo para encontrar. É assim Deus conosco. E é assim que nós temos que fazer diante de Deus. Muitas das vezes nós fazemos exatamente isso. Nós perdemos o que é valioso dentro da nossa casa. Eu quero abrir e parafrasear algo aqui com você. Casa, eu não quero dizer somente uma casa normal. Eu estou dizendo de mim e de você que somos templo e morada do Espírito Santo. E muitas das vezes nós estamos perdendo o que é precioso dentro da nossa vida. Você pode estar dentro da casa e ainda estar perdido. Você pode ter valor e estar fora da posição aonde Deus te quer. Mas Deus hoje está fazendo algo por mim e por você. Ele está acendendo a luz, limpando áreas das nossas vidas e restaurando em nós a identidade que perdemos no meio do processo. O que eu acho incrível é que essa mulher, ela não vai falar para os outros: olha, eu me perdi. Eu perdi a dracma, eu estou sem saber o que fazer. Não, essa mulher entende que é tempo dela parar tudo o que ela estava fazendo. Acende a candeia e ela começa a varrer a casa. Eu quero parafrasear algo aqui com você. Deus não trabalha em ambientes bagunçados. Deus não trabalha em ambientes desorganizados. Deus não trabalha no meio da escuridão. É necessário que você traga a luz de Deus sobre a tua vida nessa manhã. E que você comece a organizar os seus pensamentos, a sua vida emocional, a sua vida financeira, a sua vida psicológica, para que Deus traga a existência aquilo que estava perdido na minha e na sua vida. Jesus está restaurando a nossa identidade nessa manhã. E o que eu acho incrível é que, assim como eu li lá em Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13, sobre a parábola das 10 virgens. E aí eu entro na segunda parte dessa mensagem. A primeira parte é não se perder. E a segunda parte é sobre nós estarmos preparados. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, mas perdidos, gente? O nosso coração já nem ali está mais. A gente vai para um culto como se fosse um dia normal e eu tenho que ir para o culto porque eu tenho que levar o meu filho ou o meu esposo. É sobre nós termos um encontro verdadeiro com o nosso coração, com o coração de Deus. É sobre nós sairmos daquele ambiente mudados, transformados. A segunda mensagem que eu li foi sobre a parábola das 10 virgens. E então eu quero trazer a segunda parte, que é: esteja preparado. O que a virgem simbolizava naquela época? As virgens simbolizavam pureza e uma separação. Representam pessoas que conhecem o noivo, estão esperando o noivo. Ou seja, representa a mim e a você, a igreja de Cristo. Mas o que eu acho incrível é que há uma divisão. Está falando sobre 10 virgens, mas 5 prudentes e 5 loucas. Prudente simbolizava mulheres sábias, espiritualmente preparadas e que vivem com antecipação, ou seja, preparadas. Louca simbolizava mulheres negligentes, superficiais e que vivem no improviso como se não tivesse amanhã. Não é ignorância, mas sim descuido espiritual. E nessa manhã, Deus me trouxe aqui para perguntar para você: quem é você no meio dessa parábola? Será que eu e você estamos sendo pessoas prudentes? Ou nós estamos sendo negligentes com aquilo que Deus tem para mim e para você? Nós precisamos entender que
Aquelas loucas, elas estavam sendo descuidadas. Porque pode ser que a gente ache que está preparado e Deus está dizendo: tenha reserva. Tenha uma vida de oração. Não fique esperando que só porque você aceitou Jesus, pronto, acabou. Você está pronto para ser salvo. Nós precisamos entender que na parábola das 10 virgens, um dos elementos cruciais dessa parábola é o azeite. E o azeite pode simbolizar muitas coisas, e eu quero citar algumas delas. Pode simbolizar o Espírito Santo na minha e na sua vida. Pode simbolizar a presença de Deus na minha e na sua vida. E também pode simbolizar a intimidade contínua que eu e você temos que ter. Lá em Zacarias, abra comigo. No capítulo 4, versículo 6 vai dizer: não por força e nem por poder, mas pelo Espírito. Nós precisamos entender que nós devemos estar preparados. Ter uma vida contínua de busca. Ter uma vida na presença de Deus. E ter o Espírito Santo. Eles são o combustível, o azeite, a nossa reserva para os dias ruins. Para dias difíceis. Todas tinham lâmpadas. Todas tinham a aparência de noivas, de virgens. Todas tinham uma posição. Mas nem todas tinham reserva. O que eu acho incrível é que a Bíblia vai nos dizer que houve um atraso do noivo. E nesse texto o noivo tardou. Isso revela que o tempo de espera é um teste de constância para mim e para a sua vida. O tempo de espera é um teste para que eu e você aprenda a estar preparados, a ter reserva, a ser constante. Devemos parar de viver uma vida de inconstância diante de Deus. Hoje eu tô crente, amanhã eu não tô. Hoje eu tô firme, amanhã eu não tô. Hoje eu quero Jesus, amanhã eu quero o mundo. Hoje eu quero estar na casa de Deus, amanhã eu quero estar no churrasquinho, me bebedando e fazendo tudo o que eu quero. Aonde está a minha e a sua vida? 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 9, vai dizer: o Senhor não retarda a sua promessa. Mas isso é importante eu e você se lembrar, que eu e você temos que estar constantes na presença de Deus. Todos os dias devemos acrescentar algo que nos fortaleça. Mais da presença do Espírito Santo, mais intimidade com Deus, mais oração, mais busca. Será que você é como eu era antigamente, que acordava e a primeira coisa que nós fazemos é nos preocupar como vai ser o nosso dia? Mas eu quero te ensinar algo de Deus aqui. E se o seu dia for apresentado ao Senhor, pode ter certeza que vai ser um dia direcionado por Ele. A Bíblia vai nos dizer na parábola das 10 virgens que o noivo chega em um momento inesperado, ou seja, elas dormiram, estavam cansadas, mas 5 delas tinham reserva, as outras 5 não. Provavelmente as suas lamparinas já estavam se apagando e o noivo vem, sem avisar, no momento que ele acha necessário. E nesse momento começa uma crise sobre a decisão que elas deviam ter tomado e não tomaram. Sobre o retorno de Cristo para mim e para você. A palavra do Senhor vai nos dizer: louco, hoje pedirão a tua alma. O que tu tens preparado? Você tem reserva hoje? O que eu acho incrível é que as loucas chegam nas prudentes e falam: me dê do céu. São pessoas inconstantes que chegam em mim e você, e não é errado, nós pedimos oração. Eu não estou negligenciando vidas aqui, mas eu estou dizendo que é importante nós também termos uma vida de oração, sem depender de auxílio dos outros, de cuidados dos outros. Nós precisamos ter a nossa reserva, a nossa busca. Eu acho incrível que
Se nós formos parar para pensar, esse é um momento muito sério, onde as prudentes falam: vá vocês, procure quem vende, compre. Mas já era tarde demais. As que estavam preparadas encontram-se com o noivo e entram. E as que não estavam preparadas voltam para chamar ao seu portão. Há um tempo em que a graça de Deus nos alcança, nos chama, e o Senhor prepara o ambiente para nos ensinar a ter reservas espirituais, a nos preparar para a sua volta. Mas depois nós precisamos entender que essa graça vai se acabar. E então vai vir a justiça de Deus, aonde quem tem reserva entra e quem não tem vai ficar do lado de fora. Nós precisamos entender que esse texto vai revelar algo muito importante. Intimidade com Deus não se transfere. Preparo não se empresta. A presença de Deus não tem como ser improvisada. E muitas das vezes as pessoas querem caminhar ao lado de pessoas usadas, mas elas não querem buscar para serem usadas por Deus. Nós precisamos entender que tem pessoas que estão sem preparo e ela está achando que porque ela está caminhando do lado de alguém ou tem alguém ali para supri-la espiritualmente, ela não precisa buscar por si mesma. Nós precisamos entender que lá em Lucas, no capítulo 15, quando Deus busca, ou seja, essa parábola é Deus buscando a minha e a sua vida que estava perdido dentro da casa dele. Em Mateus 25 é quando Deus volta para nos buscar. Revela o coração de Deus e o propósito do reino dele. A outra revela a responsabilidade nossa. Ou seja, são duas parábolas, mas essas duas parábolas se ensinam duas coisas totalmente diferentes. A primeira, que é sobre a dracma, vai revelar sobre o coração de Deus que busca as nossas vidas e nos permite ter uma vida na presença dele. Então ele organiza, ele prepara, e o que eu acho incrível é que o Senhor a todo momento tem um cuidado por mim e por você. O segundo texto em Mateus 25 sobre as 5 prudentes e as 5 loucas vai trazer o entendimento e vai nos revelar a responsabilidade que eu e você, como homem e mulher de Deus, temos que ter para entrar no reino de Deus. É sobre nós estarmos preparados. Ser encontrado não garante nós estarmos preparados para entrar no reino de Deus. Nós sermos encontrados por Jesus, porque a Bíblia vai nos dizer que Ele nos amou primeiro. E se Ele nos amou primeiro é porque Ele nos encontrou. Assim como aquela dracma foi encontrada. Mas isso não vai garantir que eu e você esteja preparado para o dia que Ele volte, para buscar a sua igreja. Efésios capítulo 2, no versículo 8 e 9... Abra comigo em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Efésios, capítulo 2. O versículo 9 vai dizer assim. 8 e 9 eu vou ler. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andêssemos nela. Nós precisamos entender que nós somos salvos pela graça e não pelas nossas obras, mas obviamente que Deus nos prepara e nos preparou para cumprir a cada uma das obras dele.
Deus encontra a minha e a sua vida. Hebreus 12, versículo 14 vai dizer: segui a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas isso exige preparo. Preparo da minha vida, preparo da sua vida. Mateus capítulo 7, versículo 21 vai dizer: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Abre comigo, eu quero ler esse texto. Mateus capítulo 7, o versículo 21 vai dizer: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fez a vontade do meu Pai que está nos céus, aquele que está preparado. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Ou seja, tinha dom. Em teu nome não expulsamos demônios, ou seja, tinha autoridade. Em teu nome não fizemos muitos milagres, ou seja, tinha poder, carregava unção. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Somos eu e você que não nos preparamos, não temos reserva, fomos encontrados por ele e temos um período para sermos preparados, mas não queremos ter relacionamento. Vivemos uma vida inconstante e são homens e mulheres de Deus que vai chegar naquele grande dia e ainda vai questionar: eu preguei em seu nome, eu curei enfermos, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, e o Senhor vai dizer: você pode ter o dom, você pode ter a autoridade, você pode ter unção, você pode fazer milagres, mas se você não tem uma vida de intimidade, de retidão, de busca, de reserva com Deus, nada disso vai importar nesse grande dia. Eu e você corremos o risco de ficarmos do lado de fora. Preste atenção nisso. Em Lucas, Deus está procurando. Em Mateus, Deus está chegando. E quando ele chegar, não haverá mais tempo para ajustar as coisas. Não haverá azeite emprestado para nos aliviar. Não haverá uma segunda chance. Hoje existem pessoas, eu, você, que tem valor, mas estamos perdidos. Que estão na casa, mas estão vazios. Estão dentro da igreja vazios. Que tem lâmpada, mas não tem azeite. Não tem reserva. E Deus está dizendo para mim e para você: eu ainda estou procurando você. Mas o tempo da volta dele está chegando. E a pergunta que não quer calar para o dia de hoje é: você está perdido? E você está preparado? Porque se você está perdido, hoje é dia de encontrar o caminho correto. E se você não estava preparado, receba a preparação a partir de hoje, para que você viva o propósito, o chamado e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Talvez essa manhã, nesse domingo, você achou que ia ser somente um dia como qualquer outro. Tem muitos de nós que aprendem no amor e vamos com esse amor para a presença de Deus e vivemos aquele amor impactante, envolvente, mas em algum momento, por causa de alguém, em alguma situação, você perde esse primeiro amor. E você talvez se encontre como aquela mulher que perdeu a dracma, ou seja, algo tão valioso. Você que perdeu o primeiro amor, nessa manhã eu quero orar para que você receba novamente esse amor. E você que talvez está perdido, não preparado, não tem reserva, eu vou orar para que você receba diante de Deus a reserva que vai fortalecer a sua vida. Feche os seus olhos porque eu quero orar com você. Senhor Jesus,
Hoje nós reconhecemos o nosso valor diante de Ti. Mesmo quando nós estávamos perdidos, o Senhor nunca deixou de vir ao nosso encontro, de nos encontrar, de nos buscar. Acende agora, Senhor, a sua luz dentro de nós. Revela tudo o que precisa ser transformado, limpo, tirado do lugar. Remove toda distração, toda poeira espiritual, tudo aquilo que nos afasta da nossa posição original, daquilo que o Senhor tem para cada vida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, enche-nos com o teu azeite. Nós não queremos viver uma vida de aparência, mas uma vida de presença diante de Ti. Gera em nós, Senhor, o espírito da vigilância. Desperta o nosso espírito. Senhor, desperta as nossas vidas diante da Tua presença. Que não seja, Pai, uma vida mais de negligência, uma vida superficial. Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos e eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje nós estaremos preparados para ter um encontro contigo. Que a nossa vida não seja apenas encontrada, mas pronta, preparada. Senhor, que ela tenha estrutura. Ora calamaya súria, raia súbria cantoreminasai. Que a nossa vida não seja apenas encontrada, mas esteja preparada para quando o Senhor voltar. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda distração. Senhor, todo engano, toda cegueira espiritual, toda escuridão espiritual, Pai. Assim como aquela mulher acende a candeia, varre a casa, limpa dentro de nós, Pai, tudo que é preciso nessa manhã, para que nós viemos ser encontrados. E depois de serem encontrados, nos alegremos, sabendo que nós estaremos nos preparando para quando o Senhor voltar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos. E eu peço a Ti, Pai, que o Senhor traga sobre eles esse tempo de preparação, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, Pai, fortalece os seus filhos e dê a eles preparação. Em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia, a sua casa, a sua família. Lembre-se disso. Não se perca, mas esteja preparado. Deus abençoe seu domingo. Mais tarde, às 6 horas, no horário do Brasil, teremos o nosso culto online. Deus tem uma palavra também ao seu coração. Deus abençoe você. Shalom, shalom.